Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo, espero que vocês estejam todos bem. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o objetivo do canal. O que a gente pretende? Nessa polêmica aí do Superman do James Gunn, nós fizemos questão de dizer, de deixar claro que nós estamos numa direção que é muito diferente de outros canais de cultura pop no YouTube. E por mais que a gente enfatize essa direção, a diferença nela, a nossa singularidade, tem muito ainda por falar. Então, eu quero pegar esse momento aqui para conversar com vocês sobre isso. Em que é que as coisas são tão diferentes? Por que que elas mudam? Em que elas mudam? O que a gente realmente está fazendo e onde é que a gente realmente pretende chegar? Para começar, a nossa postura com relação à imaginação. Para começar a descrever como é que a gente enxerga a imaginação, eu vou recorrer a princípio ao livro Invisible Guests, da autora Mary Watkins. É um livro muito importante para nós, que renderia seminários acerca dele, e muitos, inclusive. Então eu vou fazer uma introdução bem básica sobre o tema do livro. Nele, a partir do pensamento de Henri Corbin, muito importante para nós, eu vou falar dele daqui a pouco, a autora, Mary Watkins, ela apanha o nosso popularmente chamado falar sozinho e o redefine de maneira positiva, como diálogos imaginais. Presta atenção na palavra imaginais e não imaginários. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro e vai ser muito importante. Então, a partir de uma análise profunda de como os nossos diálogos imaginais da infância, onde eles acontecem com muita clareza, como que esses diálogos imaginais foram interpretados dentro da psicanálise, dentro das neurociências, e como eles são interpretados na vida adulta geralmente associados a patologias, ela traça toda uma linha de o quanto a gente perdeu com isso e como é importante que nós não recuperemos os diálogos imaginais, porque você já dialoga imaginalmente. Ela dá vários exemplos, mas você sabe. Você canta no chuveiro, você às vezes esquece alguma coisa e enquanto apalpa o corpo, ou mexe na mochila, na bolsa, começa a conversar com alguém que talvez seja você mesmo, onde está minha chave, onde é que está minha carteira. Você tem essas experiências constantemente. E ela diz que essas experiências precisam ser novamente valorizadas. Então, logo na introdução, ela vai dizer que o leitor da obra dela vai ser solicitado a descobrir as dramatis personas, ou seja, as pessoas dramáticas, que a consciência dele não é uma mônada única onde está o eu. Na verdade, a mente, ela vai dizer no livro, é essencialmente dramática. O nosso pensamento, que a gente quer imaginar, é lógico, racional e abstrato. Obviamente que nós desenvolvemos pensamento lógico e abstrato, é óbvio, mas ela diz que ela é principalmente, essencialmente dramática e que se estabelece numa relação de muitas pessoas, que não necessariamente sejam você e um outro, mas você e um outro você, um eu e um eu. Como o exemplo que eu dei agora aqui, de quando você pergunta a você mesmo onde é que está as suas chaves, ou que você faz uma apresentação no seu trabalho e não tem ninguém para elogiar, e você fala, pô, fulano, você é foda, você é muito bom. Né? A gente tem essas experiências, mas elas estão restritas ao vazio, à ausência de importância. Esses momentos não são valorizados, porque nós somos condicionados a abandonar esses diálogos internos por relações sociais. Então, ela vai pegar muitos médicos, cientistas, pesquisadores que desenvolveram essas teorias de que o diálogo infantil, os diálogos imaginais que uma criança tem com a boneca, que uma criança tem numa brincadeira, eles são diálogos primitivos, eles são diálogos egocêntricos, que ela, num desenvolvimento saudável, tende a abandonar e começar então a se relacionar com o social, com outras pessoas, a acomodar outros na psique dela. Obviamente, tudo fora disso seria patológico, ou algum problema, um desenvolvimento no social, na própria estrutura do social. Então ela diz que o livro principalmente chama o leitor a
considerar os diálogos imaginais nos quais ele está envolvido agora. E entre esses diálogos imaginais, e por isso que você precisa já começar agora a repensar o imaginal, não como imaginário, ou seja, irreal, sem substância, e sim como imaginal, e como eu disse, daqui a pouco eu vou discorrer sobre esse termo, começar a repensá-lo de outra forma, porque ela coloca nos diálogos imaginais a oração. A oração como um diálogo imaginal. E aí, 2 pontos do livro que ainda estão bem no começo, né, que eu quero citar, inclusive fazendo uma observação. Por meio desse processo, por meio dessa reavaliação, ela resgata uma figura que eu tenho certeza que vai remexer com o teu íntimo aí quando eu falar sobre ele. Paulo Freire. Porque entre o Paulo Freire da esquerda, e ele era um homem de esquerda, mas entre o Paulo Freire da esquerda e o Paulo Freire achincalhado, idiota, inútil da direita, existe um Paulo Freire verdadeiro. E por meio do trabalho dela, ela chega até esse Paulo Freire e os resultados são espantosos, mas sobre isso vou só aguçar aí a curiosidade de vocês, caso você queira procurar pelo livro, que não queira esperar a gente falar sobre isso, a gente vai falar aqui. É muito importante, porque a gente fica nesse esquerda e direita, para um lado e para o outro aí, e a verdade muitas vezes passa ao largo. Tá? Então é muito importante a abordagem e a avaliação que ela faz do trabalho do Paulo Freire, de como o trabalho dele influenciou dela. Que pode fazer agora vocês até parar de me ouvir por saber disso, né? De não querer saber o que ela diz. Eu espero que não aconteça, mas ok, vamos em frente. 2 momentos importantes do livro é o que ela analisa a obra do Julian Jaynes, O Colapso da Mente Bicameral. Bom, explicar sobre a mente bicameral também exige mais tempo, vou falar também de modo resumido. Para o Jaynes, o ser humano no passado tinha justamente uma mente, como é dito aí, de 2 câmaras, ou seja, os comandos, as ordens, as decisões vinham para um homem, mas não como que dele próprio. Elas vinham como que a voz dos deuses. Então o homem era comandado pelos deuses, e então ele agia e aí ele toma vários elementos da mitologia, principalmente grega, para se referir a como os homens eram comandados por essa voz numa câmara, uma outra câmara do cérebro separada do eu, da mente, construída pelo próprio sistema nervoso. O James vai dizer que à medida que o ser humano foi progredindo, da mesma forma que acontece com a criança que abandona seus diálogos imaginais, essas 2 câmaras entraram em colapso e hoje elas só aparecem em situações patológicas. Então, na esquizofrenia, por exemplo, tem uma frase forte, né, no livro dele, na página 432, em que ele diz que o esquizofrênico seria alguém que está esperando pelos deuses no mundo sem Deus. Então, você ouvir vozes, ter visões, seriam apenas patologias, doenças, né? E essa é a interpretação padrão. A Watkins, principalmente a partir de Corban, vê de maneira diferente. E aí ela levanta uma questão que o Corban, muitas vezes na obra dele também questiona. Ela faz a seguinte pergunta. Segundo James, você antes ouvia a voz dos deuses e agora você tem um relativo silêncio. E eu digo relativo porque você não está ouvindo outras vozes, mas você constantemente ouve a sua voz. Então você acha que não está mais ouvindo a voz dos deuses, você tem uma mente monóloga, só você está conversando, e de pensamentos abstratos. E aí ela diz que, será que é exatamente isso que o James falou? Será que as figuras da imaginação e primitivas do ser humano são eliminadas, e aí você entende isso apenas como elementos da sua fisiologia, produzidos pela sua própria bioquímica? Será que é isso? Ou ao contrário? E aí ela propõe justamente o oposto. E ela diz o seguinte: vamos pelo menos considerar a noção inversa. E eu quero pedir a você que também pelo menos considere a noção inversa. Que com o aumento da secularização, surgem convenções culturais e teorias, entre aspas, científicas, entre elas a de James,
que desencorajam e menosprezam a experiência de diálogos imaginais. À medida que os cientificismos predominantes corroem nossa compreensão anterior dessas vozes, como provenientes de entidades divinas, eles tentam eliminar completamente a experiência dessas vozes, confinar a experiência à infância, ou então relegá-la ao reino da patologia, aquilo que a cultura gostaria de descartar. E para que a gente possa prosseguir, eu convido você a fazer o mesmo. Considere isso. Será? Será que essas vozes são apenas patológicas? Será que elas são experiências ligadas à infantilidade, a um estado primitivo da sua mente? Veja bem, antes que alguém aí diga, vocês estão incentivando a loucura, o estado de doença, a própria Watkins tem um capítulo inteiro, o capítulo 11 do livro, em que ela trata de patologias e como diferenciar uma coisa da outra. Nós não somos irresponsáveis. Não tem como a gente falar disso aqui, agora. Mas veja bem, preste atenção. Será que existe apenas você, sozinho dentro da sua mente? Será que sua mente não é uma comunidade? Será que você não percebe as mudanças no seu comportamento, por exemplo, dependendo do ambiente no qual você está? Tudo isso é abordado por ela como sendo elementos reais da consciência, reais do imaginal. Não alucinações, não elementos vazios, desprezíveis e descartáveis. E aí, o segundo ponto, eu vou aproveitar a fala dela e vou, a partir disso, também introduzir Henri Corbin, porque é a partir do trabalho dele que ela desenvolve, é a coluna mestra do trabalho dela, e que vai, de uma vez por todas, esclarecer qual é a nossa postura aqui no canal com relação às figuras que muitos, e se não todos, dizem, é coisinha, é desenho, é invenção, é coisa de criança. Isso aqui não existe, isso é uma bobagem, e ao mesmo tempo o cara tá lá ganhando dinheiro, investindo dinheiro com aquela coisa que ele insiste ser vazia, abstrata e inexistente. Então vamos lá, o que ela fala sobre o Corbin? Em primeiro lugar, né, quem foi Henri Corbin? Henri Corbin foi um estudioso de assuntos e filosofias, e um filósofo, né, estudioso da filosofia e do misticismo islâmico, que trabalhou principalmente, se concentrou principalmente no estudo do sufismo persa, ou seja, do misticismo islâmico na Pérsia, tanto islâmico como pré-islâmico. E os seus principais pensadores, os pensadores aos quais ele dedicou mais tempo, foram Ibn Arabi, o grande mestre sufi, e Sohrab, que trouxe de volta para a Pérsia a religião da luz, anterior ao Islã, que é a religião de Zoroastro. E nesse recorte muito específico do Islã, um elemento reaparece sempre, entre eles, entre Sohrab e também Ibn Arabi, que é o Alam al-Mital, o mundo das imagens suspensas. Esse mundo das imagens suspensas é literalmente o mundo da imaginação. Porém, Corbin, falando para ocidentais, falando na França, né, falando para o mundo ocidental, ele sabe que se falar em imaginação, para nós a imaginação, e aí ele lista os motivos pelos quais ele entende que a imaginação degradou-se em irrealidade, em algo que não tem substância, ele opta por usar uma expressão latina, mundus imaginalis, ou seja, um mundo imaginal. Ele usa essa palavra para que a gente consiga diferenciar, já que a palavra imaginação, imaginário estão decompostas, estão degeneradas dentro da nossa mentalidade. A partir desse trabalho, a partir das descobertas do Corbin, a Watkins faz o trabalho dela, e quando ela vai citar Corbin na obra dela, ela cita um trecho que eu vou ler para vocês, dos trabalhos do Corbin. E ela entremeia, né, as falas do Corbin com falas dela mesma. Vamos lá. Quando a imaginação é vista puramente como um substituto para uma realidade externa deficiente, então ela é derrogada por seu desejo.
O desejo é visto como um assunto infantil, que intervém na tentativa de se adaptar à realidade. É um sinal de incapacidade ou falta de vontade de fazer as pazes com o, entre aspas, o que é, com o que é, entre aspas, real. Quando a imaginação, vista como criadora de realidades, interpreta o desejo positivamente como um anseio, ela então dá origem a essa criação. Ou seja, e é um conceito importante do Ibn Arabi. O Corban escreveu um livro inteiro sobre isso, a imaginação criadora. Desse ponto de vista, os diálogos imaginais não apenas melhoram uma dura realidade, embora isso aconteça com frequência, mas são ativos na construção de realidades imaginais. Deixa eu explicar aqui, tá? Ela comenta logo no princípio que como Freud foi importante, trazendo de volta o papel da alma, da psique, e como isso determina os nossos comportamentos. Mas, ao mesmo tempo, Freud entendia a imaginação como derivada do confronto da psique com o mundo real. Então ela era secundária. E isso vai influenciar o pensamento geral. E o que eu acho muito engraçado é que os cristãos adoram usar aquela expressão empolada de quando falam de o padre Paulo Ricardo adora Karl Marx, Nietzsche e Freud, os mestres da suspeita. Eles adoram usar essa expressão, que não é católica, obviamente, não é conservadora, né? Mas eles adoram usar. Mas a maneira de abordar a relação da imaginação com o mundo da maioria dos católicos é exatamente assim. No máximo, eles podem aceitar um imaginário como algo que você pode desenvolver para educar-se, para se tornar mais sofisticado, mas não como um componente realmente importante, realmente indispensável e ontologicamente verdadeiro. Não, assim eles não aceitam. E aí é curioso, porque eles se unem com isso ao ateu Freud, ao mestre da suspeita Freud. Eles interpretam o mundo da mesma maneira. E é isso que ela está dizendo aqui. Os diálogos imaginais, e ela está desenvolvendo isso até esse ponto, eles não apenas melhorar a vida de uma pessoa que tem uma realidade dura, mas efetivamente construir realidades. E aí ela continua. Uma ilustração dessa criação de outras realidades por meio do desejo, do anseio e dos diálogos imaginais que resultam no tratamento de Corban, de Ibn Arabi e Avicena, místicos dos séculos X e XI. A relevância dos estudos de Corban como documentos de psicologia e não apenas de história das religiões é que Corban procurou não apresentar a Avicena per si, mas a experiência avicenana, ou seja, a experiência de Avicena. Né? Ele está interessado no modo de percepção e de estar implícito na obra de Avicena. No misticismo persa de Ibn Arabi e Avicena, diálogos imaginais entre homens e anjos formam a experiência central em torno da qual gira uma cosmologia de níveis e mundos. A pessoa vem a conhecer a si mesma através do conhecimento de seu Senhor, seu anjo. Perceba como isso é muito parecido com o Telema. Entretanto, Telema elimina uma das partes do diálogo. Né? Você deve eliminar o ego pela presença do anjo, enquanto que no sufismo de Ibn Arabi, de Avicena, e na religião da luz de Soarade, o ego se completa, ele encontra seu anjo, ele encontra o seu próprio arquétipo. De fato, cada pessoa e anjo surge através do outro. Atenção, tá? Não de uma só vez, mas gradualmente através de estar um com o outro. Nas palavras de Ibn Arabi, e ela cita: Nós o fizemos para que se manifestasse através de nós, enquanto ele nos fez para existir através dele. Assim, o papel é compartilhado entre ele, esse ele é Deus, e nós. Se ele nos deu a vida e existência por seu ser, eu também lhe dou a vida por conhecê-lo em meu coração. Que é uma citação do Ibn Arabi, que está justamente nesse livro que eu acabei de citar, no Henri Corbin, A Imaginação Criadora no Sufismo, de Ibn Arabi. E aí ela traz mais uma citação. A voz do seu anjo disse-lhe: Se então você me percebe, você percebe a si mesmo. Mas você não pode me perceber através de si mesmo. É através dos meus olhos que você me vê e se vê.
Através dos seus olhos, você não pode me ver. Ou seja, a imaginação como uma visão divina. A imaginação como uma visão angélica, como um contraponto da realidade humana. Essa é a proposta. É isso que se desenvolve dentro desse sufismo persa iraniano. Lembrando, tá? Porque eu tô falando de Islã, eu sei que isso mexe muito com os conservadorismos das pessoas. Esses homens foram perseguidos, mesmo pelos sunitas, que já são uma minoria. Tá? Hoje, Ibn Arabi é uma unanimidade, mas não é uma unanimidade tomada de maneira unânime. Ou seja, não é tudo que ele diz que é tomado. Mas hoje é bonito falar. Assim como São João da Cruz foi perseguido pela Igreja Católica e hoje é um santo que é chique você dizer que tem ele como seu santo de devoção. Então observe, a experiência imaginária ou imaginal tomada como realidade, uma realidade na qual o homem se conhece, se completa. Porque ele encontra pelos olhos do anjo, que é o olho da imaginação, a visão completa, a visão real, a visão de Deus sobre ele. E para concluir a fala dela, né, e a participação da Mary Watkins nesse vídeo, eu vou citar mais 2 trechos aqui do livro dela, ainda sobre Corban. No sistema de crenças que Corban apresenta, o diálogo imaginal é oração. A oração não é um pedido de algo, é, abre aspas para Corban, um meio de existir e de fazer existir. Isso é, um meio de fazer aparecer o Deus que se revela, de vê-lo. Fecha aspas. Ele é visto não como ele é, em sua essência, quer dizer, você não vê o Deus único, o abismo, a fonte de onde tudo emerge, mas na forma que o ser ou consciência dessa pessoa chama. Você não vê Deus em si, mas você vê Deus como você pode ver, como a sua alma clama por ele. Ibn Arabi vai chamar isso de o Deus conforme as nossas crenças. Assim, o Deus não existe em si mesmo com qualidades fixas, mas existe através do diálogo com o homem em particular. Quer dizer, fora desse diálogo, que é a oração criadora, como o Ibn Arabi chamava, Deus existe apenas de modo abstrato. Deus é a sustentação, ele é a sustentação das coisas, mas você não pode vê-lo, você não pode amá-lo, você não pode interagir com ele. Você não pode conhecê-lo, consequentemente você não pode se conhecer. E o Corban diz que essa é a perdição da humanidade, essa é a perdição do ser humano. Ah, mas isso é muito diferente das ideias de imaginação, de personagens aí imaginar. Não, não é diferente. Só parece diferente porque nós perdemos de vista que a importância da imaginação. Como a realidade é muito mais ampla e sobre a amplitude da realidade eu vou falar daqui a pouco. Deixa eu concluir a fala dela. Ela cita Corban. Nenhuma teofania, ou seja, fanel é aparecer, teos é Deus. Nenhuma aparição divina. Nenhuma teofania é possível, exceto na forma correspondente à predisposição do sujeito que recebe a teofania. É por isso que, por exemplo, não há santos estigmatizados no Oriente, na Grécia, na Rússia. Mas existem muitos santos estigmatizados no Ocidente, na Europa. Por que é assim? Porque a arte retratou os estigmas de Cristo. Forneceu material imaginal, moldura, gramática, para a experiência do indizível. Sem isso, sem que ele seja traduzido, principalmente na cultura que nos cerca, Deus não pode ser visto. Por isso que a gente hoje vê esse problema de pessoas que falam assim, a fé é relativa, você tem a sua fé, eu tenho a minha fé, e é verdade. É verdade. Mas a gente vê essa disputa, esse enfraquecimento da fé, porque a fé não tem nada. Porque muitas vezes pessoas são nominalmente cristãs, nominalmente católicas, nominalmente sei lá o que, espíritas, sei lá o que. Mas culturalmente,
a gramática que cerca essa pessoa, ou seja, as figuras do imaginário pelas quais Deus pode mostrar-se para elas, elas desconsideram, pelo próprio poder da imaginação. O próprio poder imaginal inviabilizando a experiência do imaginal, já que nós fomos educados de modo a considerá-lo sempre como irreal. Nos modelos psicológicos que temos tratado, os outros do mundo material cotidiano recebem primazia. Outros imaginais são derivados. Em muitos sistemas religiosos, Deus é primário e cria as pessoas. Esse é o ponto. Ela está falando aqui. Os sistemas psicológicos, psiquiátricos, neurológicos que ela já abordou consideram os outros imaginários como derivados. Derivados da experiência, derivados da falta de desejo de interagir com as pessoas, enfim. Secundários, podemos dizer. E também nos sistemas religiosos, o homem é secundário, logo a imaginação dele não pode ser criadora, porque Deus é o criador primário e o homem é secundário. Então a imaginação de Deus é criativa, mas a do homem não é. Ela não vai abordar aqui, mas o Corban vai. Como o cristianismo, à medida que ele se desenvolve no Ocidente, prejudicou a nossa relação com a alma, ao ponto de nós perdermos a alma. E daqui a pouco eu vou chegar na missão do canal, com relação à alma. Então você vê uma operação casada aí de religião e ciência contra a alma. Aí ela continua. No sistema de Ibn Arabi, o homem e Deus co-criam um ao outro. Eu sou criado para servir de veículo da teofania de Deus. É isso que nós sabemos, não é que nós acreditamos. Essa é a ampla realidade que nós descobrimos. Ela continua, é o anseio que inicia a oração, tanto a oração de Deus para se ver em um espelho, um famoso hadith do islâmico, os hadiths são os ditos do profeta em que Deus, antes de se manifestar nas criaturas, antes das teofanias, diz, ora, reza, eu era um tesouro oculto e eu fiz a criação para poder me ver nela ou através dela. No futuro eu vou falar mais sobre isso. Então ela diz, ou a oração de Deus, para se ver em um espelho, que o vê quando a oração do homem se combina para que ele se torne tal espelho. Quando você pega as imagens da imaginação e diz elas são falsas, o seu papel, que não é rezar para ter comida, não é rezar para passar na prova, não é rezar para nada disso. A oração, o desejo, o anseio de ver Deus, o anseio de Moisés no Monte Sinai, o anseio dos discípulos, Senhor, mostra-nos o Pai, falando para Jesus. Quando esse anseio que deveria estar dentro da tua alma, a fome e sede de Deus, de ver o seu Senhor, não corresponde, você não ora com Deus, então você o está traindo. E é nisso que consistem as forças das trevas que eu anunciei esses dias. Não são pessoas, às vezes as pessoas não sabem por que estão fazendo ou o que estão fazendo. Às vezes é por ignorância, às vezes é por ganância. Mas são as forças das trevas que não querem que Deus seja concreto, que ele apareça, que ele se mostre, que você se transforme num espelho no qual Deus se enxerga. E ela termina dizendo, quando alguém ainda não vê o Senhor em seu coração, talvez você esteja assim, ele é instado a orar como se o visse, e ao fazê-lo criar a situação de anseio em que o anjo aparece. Esse é o objetivo dos nossos devocionais no canal. Os devocionais que a gente escreve são propostas de teofanias, para que você ore e anseie e enxergue e componha teofanias, para tornar Deus real outra vez. Então, fala sério, isso não é incrível? Não é maravilhoso? Se houver 10% de chance de que o que eu estou falando seja verdade,
e que assim como a bomba era só uma ideia e se transformou numa realidade horrível, nós possamos transformar o Superman numa realidade teofânica. Se houver 10% de chance disso ser verdade, não valeria a pena? Não valeria a pena dedicar-se a isso? Acreditar nisso? Voltar-se para isso? Para nós vale. Vale muito. E uma coisa que muitas pessoas acabam confundindo quando a gente fala sobre a realidade dessas teofanias, dessas figuras da imaginação, é que então a gente entenderia o nosso mundo material, o mundo perceptível pelos sentidos, como falso, como irreal. Né? No vídeo recente em que eu falei sobre nossa postura platônica, eu disse que nós fechamos os olhos para o material. Essa é uma expressão socrática. Eu até citei presente na República, República que aparece em The Man of Steel, indicando a natureza do filme. Isso aí eu falo um outro dia. Mas acontece que as sombras dentro da caverna, elas são sombras produzidas pela luz. Então, quer dizer, nós não nos focamos nas sombras, mas procuramos a origem delas. Então, quando a gente diz que o mundo é irreal, nós estamos evocando um princípio parecido com o conceito de Maya na Índia. Ou seja, nós não vemos a realidade exatamente como ela é. Você não se vê exatamente como você é. Você vê uma parte de si mesmo, você vê um lado das coisas e interpreta como sendo a totalidade. Essa é a essência do materialismo. É a essência do niilismo, é a essência do vazio. O que o Corban diz sobre isso? Ele diz que nosso mundo é feito de símbolos. O que era um símbolo? O que é um símbolo? O símbolo, ele vem do grego símbolon, que é um sinal, um signo. Ele vem de uma outra palavra, ele deriva de uma outra palavra que é símbolo, que significa unir ou lançar junto. Então, o que significa? Suponhamos que eu sou um general romano, e eu quero enviar você como mensageiro para um outro general que está numa outra região. A gente não tem Skype, a gente não tem celulares para fazer uma videochamada, não tem nada disso. Como é que eu posso fazer esse cara, o outro general, saber que você é um enviado meu? Eu te entrego a metade de um símbolo, um pedaço de algo, de uma moeda, de um pano, de uma placa, que vai se juntar com a metade que está na mão daquele outro general. Isso que vai identificar você. Quando essas partes se juntam, o símbolo que está com você, o símbolo que está com o outro, quando eles são postos juntos, a unidade deles diz algo. Por que nosso mundo é falso? Por que nossa realidade é tímida? Por que nossa realidade é estreita? Porque a gente só está vendo um lado. E esse lado que a gente vê, que não é nem primário, nem único, nós olhamos exatamente assim. Tudo deriva dele. Ele é essencial. O Alan Almital, o mundo das imagens, o Corban dizia, é o lugar onde o material se espiritualiza e o espírito se corporifica. Ou seja, ele é o que une as partes. Os arquétipos divinos que não podem ser traduzidos e os símbolos, as marcas materiais unidos na alma, unidos no anjo, unidos na forma que o meu Senhor vai ter para mim. Então, a existência e a queda do Ocidente tem a ver com isso, com um aprisionamento nessa visão de que é o mundo, são os prazeres do mundo, são as experiências do mundo. Sem olhar para a luz que projeta a sombra, nós ficamos presos nas sombras. Eu não vou desprezar a sombra porque ela é maligna,
mas eu vou desprezar a minha percepção maligna de que a sombra é a realidade. E assim eu vou entender o que a sombra é. E assim eu vou entender o universo como um grande mistério divino, como uma gigantesca aparição divina, como um incessante discurso, uma incessante revelação de Deus. E a gente chega, assim, ao grande objetivo do canal. E como é que a gente vai chegar num objetivo tão grande se a gente já disse aqui que não pretendemos crescer, que não vamos monetizar vídeos, que não vamos fazer vídeos por conveniência? Como é que a gente chega nisso? Antes de dizer como a gente chega nisso, eu vou explicar o que é que a gente realmente está fazendo. Se o mundo da imaginação, traduzindo, é no mundo das imagens suspensas, nós concluímos que a nossa alma é feita de imagens. A partir daí você pode pensar, você pode estabelecer, a gente faz isso, uma longa análise, uma profunda exegese da imagem no mundo moderno. Simulacro e simulação, sociedade do espetáculo. A gente passa sobre todos esses campos, mas a alma é feita de imagens. Sendo assim, se as imagens foram degradadas em irrealidade, o homem perdeu sua alma. Então, o que a gente faz aqui no canal? De repente você está aqui, a gente está fazendo um vídeo sobre Meus Vizinhos São um Terror. Pô, quanto tempo tem esse filme? Ah, vocês são um canal de nostalgia? Não, muito mais que isso. Embora a gente já tenha falado da importância do que realmente é a nostalgia, né? A gente mostrou o que a nostalgia simboliza, usando essa linguagem. Mas é muito mais do que isso. Nós estamos lutando para que a alma humana seja reconstruída com imagens positivas. Então, cada um dos nossos quadros aqui, cada um dos assuntos que a gente traz, ele tem por objetivo tirar da degradação a imagem e reconstruir a alma humana com imagens sadias, saudáveis. Então, necessariamente, a gente vai ter que fazer uma seleção. Vê como o negócio está muito além do woke, muito além da esquerda, da direita. É muito além. Então a gente vai fazer um vídeo como Nefários, por exemplo, a gente vai levar a sério o que Nefários é. Não importa se existe um demônio chamado Nefários. Não interessa. Nós vamos levar a sério a imagem, porque a imagem é séria. Porque a imagem vista nunca é desvista. Como diz o Pacôme Lemon, se você assiste uma sitcom, você sitcomiza sua alma. Se você assiste o Jornal Nacional, você imprime a sua alma naquela imagem. E a gente cria realidades assim, não cria? Cria, claro que cria. Então, o nosso trabalho aqui é lutar para que imagens positivas, luminosas, valiosas, venham a constituir sua alma. Nossa batalha é pela alma da humanidade, sem mais. E aí talvez você pense, mas é muita arrogância, né? Um canalzinho desse tamanho, com esse alcance tão pífio comparado a gigantes aí, estão lutando pela alma humana. Antes de responder isso, antes de comentar sobre isso, como é que a gente vai conseguir, da maneira que estamos? Claro que a gente vai crescer, vocês sabem, né? Mas o nosso crescimento também é calculado. A gente quer chegar onde quer chegar, não além. Aí você pode estar pensando, como é que isso vai acontecer? Antes de eu falar sobre isso, eu quero contar uma coisa para você que talvez você não saiba. Você já viu o filme e a longa série Stargate? A série se chamava Stargate SG-1 ou SG-1. Talvez você não tenha visto, mas eu vi bastante.
Stargate durou 10 temporadas e teve até alguns spin-offs. Interessante que é uma série muito longeva, de quase nenhuma influência cultural e que tinha números ridículos de audiência. É muito diferente, por exemplo, de Star Trek, ainda que o conceito de um portal estelar tenha aparecido em Star Trek, A Nova Geração. Como é que essa série se manteve com tão pouca audiência e quase desconhecida por tanto tempo assim? Como é que ela, tão nichada, conseguiu sobreviver? Uma coisa que ajudava é que ela era um produto de canal a cabo, que é muito diferente de streaming ou de qualquer coisa que a gente tem hoje. Mas ainda não era o bastante. Vocês sabiam que essa série teve financiamento das Forças Aéreas dos Estados Unidos? Por que será? Por que será que a Força Aérea dos Estados Unidos patrocinava uma série sobre alienígenas e portões estelares? Dois generais da Força Aérea, o Michael Ryan e o John Jumper, chegaram até a fazer participações no programa, participações especiais. E não é só. Em 2004, o Richard Dean Anderson, que é mais conhecido por MacGyver, né? Todo mundo já viu, se não viu, sabe pelo menos quem é. Passava na Globo como Profissão Perigo. Ele era o protagonista na série de TV. No cinema era o Kurt Russell. Era o mesmo personagem, só que um outro ator, né? Um ator mais barato do que o Kurt Russell na época. O Richard Dean Anderson recebeu um prêmio da Força Aérea, um prêmio que pouquíssimas vezes foi dado a civis. Ele ele era, ó, tá, você pode pensar, mas é que ele era um militar. Ele era da Força Aérea na série. Tá, tudo bem. Mesmo assim, você acha isso normal? O dinheiro da Força Aérea é do contribuinte americano. E eles fazem muita conta desse tipo de dinheiro lá, diferente daqui, onde a esbanja torra impiedosamente o dinheiro, o teu dinheiro, o meu dinheiro. Você acha que faz sentido? Aí ele recebeu um prêmio porque ele representava a organização muito bem. Essa foi a alegação. Mas não foi só isso. Ele foi declarado general brigadeiro honorário da Força Aérea. Vocês acham normal? Eu não vou falar sobre isso hoje, eu só vou instigar a imaginação de vocês. Entender isso, o tema da série, o interesse da Força Aérea, ajudaria você a ler notícias, guerras das quais os Estados Unidos participou, enfim, uma infinidade de outras coisas de maneira mais completa. Faria com que você enxergasse o seu mundo de maneira mais ampla. Sabe a outra parte do símbolo que você não tem? Lhe seria acrescentado. Percebe que quando eu falo em força das trevas, percebe o interesse delas? Em que você veja sempre parcialmente e por um filtro ontológico e hierárquico. Filmes não são reais e a realidade é o que eu vivo no dia a dia. Quando, na verdade, a realidade é muito mais ampla e muito mais fantástica do que você poderia imaginar. Como dizia o Charles Fort, um dos grandes patronos do canal. Se você não tiver todos os dados, você não tem a realidade. Você tem um elemento ilusório. Você tem algo que está incompleto. Quando todos os dados são incorporados ao seu sistema de medição de contemplação da realidade, você vai se deparar com uma realidade muito mais incontrolável, muito mais louca, mas de fato você vai ver o que é. Agora, bom, para terminar, como é que a gente, pequenininho e alcançando poucas pessoas, pretendemos fazer alguma coisa? Numa época em que o valor das pessoas é medido por quantos views ela tem em uma hora de postagem de vídeo, quantos seguidores ela tem no Instagram e tudo mais, isso parece impossível. Esses dias eu vi um produtor de conteúdo, que eu não vou dizer o nome, porque é um cara que eu gosto e eu não quero esculachar com ele,
falando que postou um vídeo e que tinha dado 2.000 visualizações e ele tirou o vídeo do ar, porque ficou frustrado. Pensei, cacete, né, mano? O YouTube ele mata a alma também, né? 2.000 pessoas viram o vídeo, elas não valem nada. Isso aí é o que o YouTube convence você a pensar. Aí o algoritmo quer que você niche o canal, né? Coisa que a gente também não faz. Olha o assunto desse vídeo num canal tecnicamente de cultura pop. Mas enfim. Remetendo outra vez a Corban, existe um conceito muito importante no pensamento do Corban, a partir desses místicos árabes, que é o dos amigos de Deus. Então, o que é dito ali? O que significa a justiça de Deus, a equidade divina. Para cristãos, ela tem um sentido bem jurídico mesmo. Né? Não, Deus é justo, Deus está vendo, no final Deus vai punir todo mundo e vai recompensar os bons, enfim. Conceito jurídico, tem tanto entre os católicos como entre os protestantes e derivados. Mas no sufismo persa, esse conceito não é assim. O conceito de equidade e de justiça de Deus se apoia nos amigos de Deus. Primeiro, quem são os amigos de Deus? Os amigos de Deus são aqueles que se aproximam do imã. O que é o imã? O imã é parecido com o Messias judaico. Ele é o guia da humanidade. Imã significa, não é imã com N, tá? Imã é fé. Imã é guia, o condutor. O imã é aquele que revela os segredos divinos e que no nosso tempo está oculto. E aí para todos os sistemas, tá? Dentro do Islã, que reconhecem a existência do imã, para todos eles ele está oculto. Alguns acham que ele vai surgir para ser um líder político, outros pensam que não. Esses que eu estou mencionando agora não pensam assim, mas os seguidores do imã, e não apenas eles, mas vamos falar desses, são aqueles que são chamados de amigos de Deus, porque o imã é um amigo de Deus. O imã é alguém que Deus faz para ser seu amigo e de quem nós temos que nos aproximar para seguir. Quando eu me aproximo para segui-lo, então eu também me torno um amigo de Deus. Qual é o conceito, então, da equidade, da justiça divina? Deus não julga o mundo pela massa ignorante e incrédula e má. A balança de Deus é desigual. A equidade divina é que a balança dele é desigual. O pequeno número dos amigos de Deus equilibra a balança para que o mundo continue existindo e um dia, quando esses amigos de Deus, aqueles que se aproximam do imã, do condutor, aqueles que se achegam até ele e tomam a missão dele como missão deles, e assim se tornam amigos de Deus por meio da amizade com o imã, um dia, quando esse número atingir uma massa crítica, não tanto em pessoas que vão agregar-se ali, podem ser 100, 200, 150, 20, mas principalmente quando o coração deles estiver totalmente voltado, inclinado para o imã, então o fim dos tempos vai acontecer. A restauração de todas as coisas. O rejuvenescimento do mundo, como diziam os adeptos da religião de Zoroastro. A grande ressurreição, como dizem os sufistas persas, próximos a Ibn Arabi e outros. E aí no livro O Homem e Seu Anjo, Iniciação em Cavalaria Espiritual, bem próximo do final, o Corban dá essa definição aqui. Ó. Eu vou ler para vocês. Há uma frase admirável de um dos grandes místicos iranianos do século XII, Rusberhan, de Giraz, que disse, falando sobre os amigos de Deus: são os olhos pelos quais Deus não deixa de zelar pelo mundo. Estes amigos de Deus são os olhos pelos quais Deus vê, quer dizer, zela pelo mundo, se preocupa e se sente compadecido por ele.
Olha que coisa incrível, hein? Todos os nossos espiritualistas estão de acordo com este ponto. Graças a eles, aos amigos de Deus, graças à sua comunidade incógnita, eles são invisíveis, eles não aparecem. Graças ao seu polo místico, que é o imã é o polo da existência, ele é a Kaaba, em torno do qual toda a existência gira. Já viram aquela pedra negra, onde os muçulmanos rezam girando em volta dela? A pedra negra do cosmo é o imã. Então, graças ao imã, que é o seu polo místico, o polo místico dos amigos de Deus, o mundo dos homens continua subsistindo. Há aqui uma função de salvação cósmica que é infinitamente mais importante e que tem um alcance incomensuravelmente maior que toda função social. Temos tratado este tema a propósito de um relato iniciático ismaelita, né? Um dos grupos das seitas espiritualistas, que situa os amigos de Deus como contrapeso à debilidade da massa dos homens, contrapeso exigido pela própria equidade divina ante a massa da perdição dos inconscientes e dos ignorantes. Como é que a gente vai conseguir? Nos acercando dia a dia do imã. Dia a dia sendo cada vez mais amigos de Deus. Dia a dia enxergando a realidade na amplitude que Ele quer que a gente enxergue. Dia a dia reconstruindo a nossa alma e lutando pela reconstrução da sua. Se você quiser vir ser um amigo de Deus, então venha. Se você não quer, se você acha uma bobagem, ou não, você acha interessante, mas à distância, não tem problema. Nosso caminho não exige adesão. Ele só exige a nossa adesão. Nós não estamos aqui fazendo evangelização. Nós não estamos aqui chamando as pessoas e dizendo como é que elas têm que seguir o caminho, o único caminho verdadeiro que é o nosso. De jeito nenhum, jamais. Deus é muito maior do que este caminho. O que nós estamos dizendo a você é que nós encontramos a parte que nos cabe e dia a dia nós vamos zelar por ela. Dia a dia nós vamos trabalhar para que a humanidade se lembre que a imaginação do ser humano é a mesma, é da mesma substância da imaginação divina que fez todas as coisas. Que Deus quer ser visto em você. Que nossos devocionais, se eles arderem num coração apaixonado, eles vão atrair a compaixão divina. E assim como foi com a bomba, os heróis serão realidade. Dia a dia nós vamos rezar como quem já viu, mesmo que a gente ainda não tenha visto. Nós vamos nos consumir como o Deus do Kazantzakis convoca para o Deus das nossas preces. Até que o mundo seja reencantado. Até que o mundo dos imaginários, o mundo das almas, até que o Fer de Tolkien, que é a mesma coisa que a gente está falando aqui, esteja aberto aos homens de novo. Tenham eles andado com a gente ou não, tenham eles seguido a gente ou não, tenham eles acreditado ou não. Em segredo e em silêncio no nosso canto, nós trabalhamos para a humanidade. E você não precisa acreditar. A gente vai continuar trabalhando por você mesmo assim. Um abraço.